Legal! Fomos atrás de mais uma técnica que promete diminuir gordurinhas localizadas. É uma lipo sem cortes. Será que existe lipo sem cortes? Será que é possível perder gordurinhas localizadas utilizando um aparelho que é novidade no mercado? O nome dessa técnica é lipocavitação. Quem vai contar tudo é a dermatologista a doutora Viviane Paulucci. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, tava com saudade de você. Tudo tão bom? Querida. Ela tão... Não, gente, é uma doçura. E olha que prazer. linda, Você viu? Voltou. Ganhou. Nenê tá lá no camarim. Eu brinco que a barriga ficou lá no camarim agora. Ai, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Deixa eu cumprimentar também a Sueli Alves, que é sua assistente. Tudo bom, Sueli? Tudo bem? Beijo, seja bem-vinda. Obrigada. E a nossa modelo que tá aqui, que é a Cláudia. Você tá bem, Cláudia? Tô vendo que você já está desenhada. Meninos, mostrem isso. Tudo bom? Menina, olha que legal. Bom, você não tem muita gordurinha, não, mas eu acho legal que a gente consegue demonstrar aqui e o pessoal de casa vai entender o quanto a gente pode diminuir. E eu vi que você já fez alguns risquinhos, umas marcações. Então, antes de começarmos falando das marcações, me conte o que é a lipocavitação. Então, é um aparelho... que tá aqui, bonito, né? Bonitão. Na verdade, esse aparelho, ele usa uma técnica de cavitações, como o nome já diz, que produz cisternas, cavernas, que vão agir especificamente, seletivamente nas gorduras, provocando a lipólise, a quebra dessas gorduras. Entendi. Então, ele age seletivamente nessas células de que jeito? Ele, na verdade, produz ondas eletromagnéticas, né, ondas ultrassonográficas, que aí vão penetrar nessa camada do tecido adiposo. Tá. Com baixíssima frequência. Por que a importância de diferenciar os aparelhos? Para a pessoa não ser enganada, porque tem os aparelhos também de ultrassom, mas usado na estética. A frequência diverge. A frequência desses usado na estética é uma frequência altíssima em megahertz. Esse aparelho já é uma frequência baixíssima em kilohertz, capaz de carregar essa energia, de produzir essa energia que penetra mais profundamente, provocando assim diferenças de pressões, microbolhas. E aí, como a membrana da gordura, a membrana dela é uma membrana frágil, ela implode. Aí ela implode e sai para o meio extracelular. Então ele consegue romper a célula de gordura. Exatamente. Nossa, mas então é uma lipo sem cortes mesmo, porque a lipo faz mais ou menos isso. A lipo consegue remover, romper e remover essa gordura. Então, na verdade, é para pessoas que não querem submeter a um procedimento com risco de anestesia, tudo. Então, assim, claro que a lipoaspiração, a lipo, ela realmente é o meio mais eficiente. Mais eficiente, que tira mas mais essa gordura. é uma opção agora para quem não gosta de cirurgia, mas tem um critério que a pessoa tem que usar. Exercício, principalmente pós-procedimento, já está fazendo uma dieta. Por quê? Porque a pessoa já está tendo aquele processo de emagrecimento, mas aquela gordurinha localizada não sai por nada. Entendi. E Aquela aí mais que ele- difícil. Então, assim, os Exatamente. flanquinhos, a gordurinha mesmo, a frontal que você marcou, que é aquela debaixo do umbigo. Culote dá pra fazer? Culote, região de coxa interior, culote, coxa posterior, coxa anterior. Dá para fazer também no abdômen, nos flancos, braço. Braço também? Joelho. No joelho, quando sobra aquela gordurinha em cima do joelho. Isso. Gente, isso aqui é tudo de bom. O verão tá chegando, só que tem que começar a se cuidar antes, não é verdade? Isso, exatamente. Vamos começar mostrando, então? Vamos, E por que você fez marcações, então, na barriga dela? Então, na verdade, a gente tem esse Eu vou ficar aqui pra não te adipômetro. atrapalhar. Já tem o adipômetro, que a gente usa para poder fazer a medida que já foi feita. Mas mostra pra gente como a gente usa o adipômetro Na verdade, ó, a gente tem que pegar, fazer a marcação, ó. E aí aqui já marca, tem que ter uma boa anamnese completa para poder fazer as marcações de quantidade de gordura localizada, tanto em flanco quanto região abdominal. Entendi. Tem que ter também Então é a tudo fita marcadinho. métrica. Pra gente medir antes e depois? Exatamente, tem que fazer um controle todas as sessões. Geralmente é uma sessão por semana, todas as sessões a gente também tem que tirar foto para poder ter a comparação do antes e depois. Muda muito. Muda muito. A gente tem umas imagens que a gente vai colocar daqui a pouquinho para vocês terem uma ideia, né, das sessões, o quanto pode mudar. Quanto tempo dura a sessão? Em média, 40 minutos a 1h30, não ultrapassando isso. Por região. Por região, exatamente. Então, se a pessoa quiser fazer mais de uma região, pode? Pode, mas não numa mesma sessão. Vamos cuidar especificamente de uma região. Você quer o que mais te incomoda? A região abdominal? Vamos, então, focar na região abdominal. Perfeito. Depois vamos pro glúteo, depois vai pra... Já dá pra pegar abdominal e flancos, tá? Numa sessão só. Numa sessão só. Então, a barriguinha.
Dá pra gente fazer a barriguinha completa. Exatamente. E na primeira sessão, já vê uma diferença de 3 a 5 centímetros que perde de medida. Sério? Tem pacientes que já têm esse resultado na primeira sessão. Eu até coloquei depois uma fotinha de uma paciente, na primeira sessão, o resultado dela do antes e depois. Olha que beleza. Isso também depende um pouquinho do metabolismo de cada paciente, né? Tem algumas pessoas que conseguem eliminar mais rápido. Tem, exatamente. A gente elimina essa gordura pela urina? Não, isso daí é um mito. Isso é mito? Ai, que bom que eu perguntei, então. Me conta, por onde que a gente elimina essa medida dessa gordura? Tem gente que diz, não caia nessa, que não existe. Gordura eliminada na urina, nas fezes, no suor, não. Não? Não. Para eliminar nas fezes, até tem alguns medicamentos que absorve e elimina, mas normalmente não. Então, para onde vai essa gordura, que é a grande pergunta? Para os meios normais de uma ingestão de gordura, que vai fazer os meios fisiológicos mesmo. Ela vai cair na corrente sanguínea, parte dela na corrente sanguínea, parte na circulação linfática. E aí que entra, depois que nós vamos explicar mais pra frente, contraindicações. Por quê? Ela vai ser metabolizada no fígado. E aí, no fígado, que é aí que vai entrar o porquê de fazer esse exercício aeróbico depois. No fígado, ela vai entrar como estoque de energia. A gente sabe que a gordura é a maior fonte de energia do nosso corpo. Verdade. Então, o que fazer? Queimar essa gordura ou não fazer atividade e ela vai depois voltar pro mesmo Exatamente. lugar. Entendi. Olha que coisa bacana. Então, vamos começar. Vamos. Vamos, e aí a gente vai conversando mais, batendo mais papo, porque isso aqui é demais. Adorei a ideia da lipocavitação, que é o que a gente está mostrando hoje aqui no Você Bonita. Então, essa é uma plataforma, né? De redução. Que você está usando. Isso, uma plataforma. Tem vários sprays que são condutores do ultrassom que a gente usa com princípios ativos. Centela asiática, cafeína, para poder ajudar a estimular. Perfeito. E aqui, ó, já começa, ela colocou o spray. Ele aquece? Ele aquece. E outro detalhe que ela deve estar ouvindo, que só ela vai ouvir, que é o processo de cavitação que provoca isso, é um zumbido no ouvido. Eu tô ouvindo um pouquinho. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Ela ouve muito mais, é bem forte, né? É, você tá ouvindo mais. E aqui também é um diferencial do nosso aparelho. Por quê? Se não ouvir esse zumbido, o aparelho não é eficaz. Tem que ter zumbido. Tem que ter esse zumbido, porque as ondas estão ultrapassando a cavidade e aí vai refletir com esse zumbido no conduto auditivo. Também vai ter uma contraindicação que a gente vai ver mais pra frente, que pessoas com problema auditivo ou uma sensibilidade grave também não podem fazer. Tá. Deixa eu aproveitar então e perguntar aqui pra Cláudia se tá doendo. Conta tudo. Não. Pode falar. Tá doendo? Não, super tranquilo. O que você tá sentindo? Ai, parece uma massagem, assim. Não, bem tranquilo mesmo. É, nada? Nem a temperatura, então? Não atrapalha? Não atrapalha. Ó, coisa boa, além de tudo não dá, porque vocês sabem que eu falo a verdade aqui, porque se fosse dolorido, a gente tinha que contar, não é, doutora? Tem que contar. Né, a gente tem que saber e tal, não que o produto não funcione ou o resultado não vai ser bacana, mas tem que ir preparado se vai ter dor ou não. Você vai vendo que a gente vai formando pregas que vai assim definindo a gordura onde a gente quer quebrar, ó. Aí a gente quebra. Isso é muito legal. É eficiente para quem acabou de ter nenê? É muito bom porque ele também tem uma outra técnica associada com a cavitação, com o ultrassom, que é a radiofrequência. A radiofrequência é aquela outra ponteirinha ali, que eu vou também demonstrar lá rapidamente. E a radiofrequência, ela faz o quê? Ela ajuda a penetrar na derme e estimular a produção de colágeno. Então, ela faz o quê? Juntamente associada ao procedimento, melhora a flacidez da pele, elasticidade. Olha que bacana. Dá uma retração no colágeno. Nossa, então é bem indicado para quem acabou de ter neném. Agora, a parte do útero, né, doutora? Não, tem que esperar o útero voltar pro não, tem jeito. tempo. Aí não tem como, né? Porque a gente fica meio assim, com uma pressa, né? Mas tem que esperar um tempinho, o útero demora mesmo para voltar pro lugar. Mas pelo menos a parte da barriguinha e da gordura dá para diminuir. Vamos fazer o seguinte, a gente tem umas fotos para mostrar muito legais de antes e depois, com uma sessão, a diferença que pode dar. Olha, não é possível. Não, essa daí não é com uma sessão, não. Essa foi mais, não, tá? Essa paciente já teve, eu acho que entre 5 e 6 sessões, tá? Acho que tá escrito embaixo dela, acho que foram 6 sessões. Tem uma que eu não sei se a primeira tem outra pra... Vamos ver. Então essa daí já tem umas sessões, já tem mais tempo. Tem mais tempo. São 6 sessões. Vamos colocar então. Mas quem tiver Twitter, gente, pode mandar, tá? Tô conectada, @carol_minhoto. Um beijo já pra Cis Schumer, muito querida, que assiste sempre o programa. Então essa daí é aquela que você falou, que foram algumas sessões. Aquilo ali é o tratamento completo da paciente. Olha indica. Foram 10 sessões. 10 sessões, mas mesmo assim, gente, é bastante. Olha a diferença.
a lateral, a parte dos flancos ficou fininha. Ela dá um resultado quando a paciente coopera. Então, não adianta achar que existe milagre. Não é milagre, né? Tem paciente que fala, eu não quero fazer atividade, eu não tenho tempo, ou às vezes não tenho disposição. Então, não é um tratamento indicado para essas pessoas. Entendi, não vai ter um resultado bacana. Não. Agora, uma pergunta. Depois da sessão, o paciente pode comer carboidrato? Porque eu já ouvi dizer que alguns tratamentos, quando a gente tem essa redução de gordura, o ideal é não ingerir alimentos com carboidrato, porque, enfim, vão aumentar o índice glicêmico e tudo mais. E tem uma dieta restritiva, principalmente em gordura. Por que em gordura? Porque a gente sabe que essa gordura quebrada vai uma parte para a corrente sanguínea, sim. Então, tem pacientes com arteriosclerose, pacientes que já têm um nível de triglicérides alto, é contraindicado. Entendi. Ele tem que ver com o cardiologista dele, se realmente ele pode fazer, se ele está em uso de medicamentos que controlam isso. Mas a dieta pós-tratamento tem que ser bastante ingesta hídrica para ajudar a eliminação dessas toxinas pela via linfática. E restritiva em gordura, sim, tem que ter. Tem que ter um controle mesmo, porque o paciente já vai estar fazendo uma dieta, né? Na verdade, o tratamento é um complemento para diminuir aquelas gordurinhas que não saem com facilidade, que não saem só com a dieta, né? Isso é bacana a gente dizer aqui. Vamos passar para a região lateral? Aí. Para demonstrar como é feito no flanco. Mas dá uma diminuída. Olha, não sei se vocês perceberam, mas já diminuiu. Vamos pedir pro outro lado, só para os meninos conseguirem mostrar? Vê se você consegue. Outro, né? Isso. Tá ótimo. Vocês perceberam que já diminuiu? Eu consegui visualizar, assim, um pouco. Muito louco. Tá joia, Su. Olha lá. Aí aqui também a gente faz sempre com essa prega, tá vendo? Fazendo a preguinha, então, puxando. Olha a região do flanco, que interessante. Dá uma delimitada na região. Muito legal. A gente tem duas perguntinhas do público, do pessoal de casa, que chegaram no nosso e-mail. Vamos ver a primeira? Vamos ver de quem que é? Olha lá. A primeira é do Pablo, de São Paulo. Beijo, Pablo. Existe alguma contraindicação nesse processo? Então agora chegou o momento, vamos falar das contraindicações. Existe, eu já mencionei, né, duas delas, que é a arteriosclerose. Certo. Mulheres grávidas, contraindica. Também não pode. Também. Amamentando também não. A amamentação não tá tão... não tem problema? Não. Na gestação legal. Que realmente não. Amamentando não tem problema porque é como um ultrassom normal, não vai atrapalhar em nada, absolutamente nada. Entendi. Pacientes que eu já falei, comentei, que têm problemas auditivos, que têm alguma sensibilidade auditiva, não pode ser feito em lesões ativas, processos inflamatórios ativos. Quem tem doenças no fígado, não pode. Tem aquela gordurinha no fígado, às vezes é leve, então também vai avaliar. A gente pede vários exames antes do tratamento para avaliar tudo isso. E se porque o problema é que essa gordura, então, ela vai ser metabolizada no fígado. Então, quem tem doença hepática não pode de jeito nenhum. Se tem uma gordurinha leve, tudo vai também avaliar com o cardiologista, se pode ou não. Outra contraindicação que tem, próteses metálicas no local de aplicação não pode. Entendi, não pode também. Quem está fazendo algum tratamento, quimioterapia? Não é aconselhável também. Não. Mas as básicas mesmo são essas, doença do fígado, arteriosclerose, problemas auditivos, lesões ativas na pele. São basicamente essas, as grávidas, gestantes. Muito legal. Aqui a Carol Fidelis mandou uma mensagenzinha. Carol, um beijo para você. Ela pediu o telefone e tudo mais. Carol, no final da pauta a gente vai passar tudo direitinho. Quem quiser tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a doutora, não precisa se preocupar. E ela tá perguntando, a Alexandra tá perguntando da flacidez. Então você citou que sim, é legal. Quer que eu demonstre agora um pouquinho do outro? Mostra. Vamos rapidamente? Então são duas ponteiras. Então uma vai cuidar da gordura e outra vai agir na flacidez, melhorando o colágeno. Esse daqui é o manípulo para radiofrequência. A radiofrequência, eu trouxe até um termômetro, a gente vai ver o quanto ela realmente esquenta e nós temos que acompanhar isso para não queimar a pele da paciente. Perfeito. Até quanto pode esquentar? 45, 46 é o ideal para ter esse estímulo de colágeno. Pega para mim o de flacidez. Então, o de flacidez. E aí, sempre utilizando o princípio ativo também como condutor. Isso. Para melhorar o resultado. Melhorar. No caso da flacidez, tem vários também que ajudam a melhorar. E a gente vai escolher uma região e vai ficar nessa região até esquentar. Por enquanto tá tranquilo, né? Certo. Vai ver que daqui a pouco começa a esquentar e vai ficando até insuportável mesmo. Aí a gente vai medindo. Mede agora. Toda vez que a gente utiliza... Aqui, ó. Nessa região. Aí, aqui. onde tá? Aí, tá agora aqui. Tá aqui, ó. Tá em 31 graus. Qualquer coisa você dá um grito também, né?
Ai, tá quente. Não, eu fiz uma vez um procedimento que aquecia, e realmente, quando aquece muito é um negócio complicado. Toda vez que aquece, então, é porque ele tá mexendo com colágeno? Exatamente, ele tá atuando na camada mais profunda da derme, e aí nessa camada que vai ter uma remodelação, uma neoformação de colágenos que vai se reestruturar, e nisso também ajuda a ativar o metabolismo, ajuda a melhora da celulite e a flacidez. Muito legal. Olha que bacana. Ah, estão chegando várias perguntas, mesmas perguntas, na verdade. Se quem fez redução de estômago pode fazer o tratamento? Pode, mas aí tem que ver o nível de flacidez da pessoa. Tá. Se realmente é uma flacidez, assim, considerável, significativa, às vezes vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Mas se é uma flacidez leve, tudo dá um resultado bom. Fica bacana? Ajuda. Ai, que coisa boa. A Paola aqui tá falando que ela tá grávida de 8 meses. Paola, não pode fazer grávida, menina. Não. Nem pense nisso. Você vai ver, daqui a pouco o neném nasce, sai a barriga, fica tranquilo. Aí sim. No final dá tudo certo, mas amamentando, como você falou, pode, né? Então isso é bacana também. Não tem essa contraindicação. A partir de que idade pode fazer, Glaucia tá perguntando? Olha, não tem idade definida, mas geralmente os tratamentos estéticos, tudo, a gente faz acima dos 20, 25 anos. Tem que ter um bom senso, né? Não faz pra criança jamais, não tem condição, né? Tem um bom senso, exatamente. Um bom senso. Agora, se a pessoa estiver fazendo tudo direitinho, doutora, se ela estiver assim, fazendo deixando a alimentação regrada, fazendo atividade física e a sessão uma vez por semana, até quanto ela pode perder de medidas nessa sessão? Isso é relativo de pessoa para pessoa. Tá. Tem pessoas Depende que na do primeira... metabolismo, né? Isso, tem pessoas que na primeira sessão já perde 3 centímetros, 5 centímetros. Tá. No final tem uma redução boa, significativa, 15, 20. Isso vai depender do metabolismo e também do comportamento, das mudanças do hábito de vida da pessoa. Entendi. Aqui, ó, média aqui a temperatura já, ó. Pra fechar, quantas sessões são necessárias? Ó, ficou até rosinha, né? Aqui. Ó, 31, Não, vai 30... dar mais. Espera um pouquinho, desliga. Quantas, assim, por exemplo, olhando o caso da Cláudia, quantas você já diria de cara? Ela precisa de tantas? A Cláudia, ela tá na terceira sessão dela. Tá. A Cláudia, a gente indicou 6 sessões. Entre 6 a 8 é o que a gente indica. Menos que 6, muito difícil a pessoa ter um resultado bom. Então, em média, 6 a 8, nós vimos uma paciente ali com 10. Então, há casos e casos, né? Tem casos que vai precisar de mais, mas em média, 6 a 8. Muito bacana. Olha, o produto é legal e eu acho bacana o seguinte, que você falou no início que a gente precisa sempre da honestidade do profissional. Isso. Não dá pra gente acreditar em qualquer coisa. Quando a gente traz no programa, a gente sempre prioriza mesmo esse tipo de explicação e dá espaço aqui para tratamentos que funcionam, mas sendo muito honesta, não existe milagre. Exatamente. Ele é um complemento de uma dieta bacana, né, de atividade física. Isso. Fazendo tudo junto, tudo bonitinho, aí dá um resultado. Tem gente que fala, mas se eu fizer tudo isso, eu já vou fazer a dieta, eu já vou fazer a atividade, eu já vou perder meus quilos, tudo. Mas é aquela gordurinha que a gente não o organismo sai, não né? interpreta ela. É verdade. Então não utiliza. Então é para esses casos específicos. Perfeito. Só posso te agradecer, doutora Viviane Paulucci, que é dermatologista, uma querida, sempre traz novidades bacanas pra gente mostrar no Você Bonita. E essa foi mais uma. A gente acabou de ver a lipocavitação, então, que diminui essas gordurinhas localizadas. Quem quiser entrar em contato com ela, saber mais sobre o tratamento, só acessar www.doutora_Viviane com I. Tá certo. Viviane com Y, aqui tá com I, aqui tá com Y. Viviane com Y no final. Paulucci, tudo junto. Paulucci tem 2 Cs, então Paulucci é com 2 Cs, paulucci.blogspot.com.br. Doutora abreviado, Viviane Paulucci, tudo junto, .blogspot.com.br. Muito legal, parabéns. Volte logo. Adoro as suas explicações, uma graça. Obrigada, viu? Arrasou. Continua agora fazendo a dietinha equilibrada. Tudo, ó. Daqui a pouco nem vai precisar de 6 sessões, já tá ótimo. Beijo, obrigada. Bom demais, né? Tá vendo?